E o estudo de hoje é acerca das festas juninas. O que significam festas juninas? Deve um cristão participar de festa junina? Este é o tema do estudo de hoje. Deve um cristão participar de festa junina? Qual o início da festa junina? Qual é a ligação da festa junina com o paganismo? O que significa a festa junina nos moldes do catolicismo? Tem alguma ligação com o paganismo? Vamos saber, dentro da palavra de Deus, se deve um cristão participar das festas juninas. Com teor bíblico, com teor doutrinário, você pegue seu papel, sua caneta e vamos fazer um estudo bonito, bem elaborado, e para você responder também aos opositores da fé cristã, aos opositores do Evangelho de Cristo Jesus. As festas juninas fazem parte das manifestações populares mais praticadas no Brasil. O ensino brasileiro tem explorado em nossas escolas, tanto escolas públicas como escolas particulares, aos alunos participarem de manifestações folclóricas do nosso povo. Os professores, os que lecionam o corpo docente de muitas escolas, como até mesmo o corpo docente do Ministério do Ensino Brasileiro, do Ministério da Educação e da Cultura, tem dito que as festas juninas fazem parte da cultura do povo brasileiro. As festas juninas fazem parte do folclore, das festas oriundas do que realmente o povo brasileiro aceitou, do que realmente fez a história da nação brasileira. Então, em certas escolas, eles colocam as atividades das festas juninas decorrentes no mês de junho para todos os alunos participarem, mas eles creem que tem uma base histórica para tal participação. Então, muitos alunos, os quais são evangélicos, se sentem frustrados de participarem de tais coisas, porque eles aprendem na igreja que eles não podem participar de festas juninas. E quando chegam à escola, a escola ensina que é meramente uma cultura. Na verdade, o nosso país, em virtude de seu passado histórico, absorveu diversas culturas e costumes. Porque o Brasil tem uma certa parte do Brasil que foi colonizada por holandeses. Certa parte do Brasil, os africanos, muitos angolanos e diversos países vinham para ser escravos. Muitas partes também tiveram participação de espanhóis, participação de italianos e maior parte como os portugueses também tomaram conta de todo o país. Então, o Brasil, ele absorveu várias culturas, tanto a cultura italiana, cultura portuguesa, cultura espanhola, cultura africana, cultura holandesa. Por isso o Brasil é conhecido como o país de muitas caras, porque são várias culturas que estão envoltas do cenário brasileiro. E nós sabemos que cada cultura tem as suas manifestações pagãs. Cada cultura tem a sua manifestação até mesmo diabólica, que nós, como crentes, devemos separar o que nós devemos usar de determinada cultura e o que nós não devemos usar de certas culturas. Será que um crente pode usar tudo que uma cultura exprimir, que uma cultura ensinar? Ele pode absorver todas as coisas?
Claro que não. A palavra de Deus, ela julga todas as culturas. A palavra é uma juíza. Ela bate martelo para dizer se determinada coisa da cultura é de Deus ou não é. Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? A Escritura, a Bíblia, o livro de Deus é um martelo. Ele que vai anuir o Evangelho, que nos dará sanção daquilo que nós devemos seguir, daquilo que nós não devemos seguir. Então, mesmo que as festas juninas fazem parte das festas mais populares do Brasil, não quer dizer, porque faz parte de nossa cultura, dado que foi absorvida de várias outras culturas, nós devemos seguir. Nós vamos enquadrá-la agora na palavra de Deus. E a palavra baterá o martelo, o que é para ser seguido e o que na verdade não é para ser seguido. Uma herança portuguesa. A palavra folclore é formada dos termos ingleses folk, que significa gente, e lore, que significa sabedoria popular ou tradição. Folclore, portanto, significa o conjunto das tradições, conhecimentos ou crenças populares expressas em provérbios, contos ou canções, ou estudo e conhecimento das tradições de um povo, expressas em suas lendas, crenças, canções e costumes. É de conhecimento de todo brasileiro que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Os portugueses são pessoas de crença reconhecidamente católica. As tradições que nós temos aqui em nosso país, de maior quantidade, ela veio dos portugueses. Nós herdamos a cultura portuguesa, nós herdamos os ensinamentos dos portugueses. O tanto que o Brasil é a maior nação católica do mundo, também devido à população e também porque facilmente os portugueses ensinaram os índios através dos catequistas, e os índios começaram a aderir à doutrina católica. Então, sob essa base, os portugueses colocaram nos índios várias festas que eram do próprio país de Portugal, de agradecimento aos santos católicos. Eles vieram aqui, até mesmo os jesuítas, a Companhia de Jesus, que é fundada por Inácio de Loyola, o padre José de Anchieta, muitos outros padres vieram aqui e acrescentaram as festas católicas aos índios. E os índios começaram a sentir bastante por causa dessas festas, se alegrarem por estas festas, gostarem dessas festas e começaram assim a guardar as festas e colocá-las também em suas próprias culturas. E eles começaram a seguir essas festas, dado que eram totalmente ensinados daquilo que os portugueses os colocavam. Eles não tinham doutrina nenhuma, não tinham cultura nenhuma, só tinham a cultura indígena, que eles adoravam as pagelanças, faziam chás com suas ervas, adoravam os seus deuses, mas com festas de outros povos, envolvendo roupas, envolvendo comidas, envolvendo certos aspectos culturais, eles não tinham. Quando chegaram os portugueses e colocaram festas católicas, ensinamentos católicos, doutrinas católicas aos índios, os índios começaram a absorver. Eles viram com simpatia essa festa. Então eles começaram a seguir essas festas.
No entanto, por que se chama festa junina? Muitos não sabem o verdadeiro significado da palavra junina. Muitos pensam que é apenas por se referir ao mês de junho, por isso se chama junina. Não. O livro Migalhas Folclóricas, página 99, da autoria de Marisa Lira, o livro Migalhas Folclóricas, página 99, ela nos diz: as origens dessa comemoração remontam à antiguidade, quando se prestava culto à deusa Juno, da mitologia romana. Os festejos em homenagem a essa deusa eram denominados junônias. Daí o atual nome, festas juninas. Por que festas juninas? Juno era uma deusa romana. Os romanos adoravam Juno como deusa. Juno era aclamado pelos romanos como deusa do casamento, deusa protetora das mulheres e a deusa também dos nascimentos. Quando a pessoa queria se casar ou queria ter um casamento bom, ela recorria à deusa Juno. Uma mulher queria proteção porque era espancada pelo marido, porque era xingada por seu marido, porque era difamada por seu marido, ela recorria à deusa Juno. Porque os romanos acreditavam que Juno era uma deusa que protegia as mulheres. Juno também era a deusa dos nascimentos, a ponto que quando as mulheres estavam grávidas, estavam no período de gestação, elas recorriam à deusa Juno para dar um nascimento bom, um bom parto, que seria um filho bonito, esplêndido. As mulheres grávidas recorriam à deusa Juno. Juno também era uma deusa colocada com personalidade fértil, personalidade forte. Juno, os romanos acreditavam que era uma deusa agressiva. Ela gostava de falar alto, ela ia para cima, ela brigava pelos direitos. Também Juno era aclamada como deusa orgulhosa, porque devido à sua boniteza, à sua beleza, ela era bem orgulhosa. E Juno também era uma deusa ciumenta. Se uma pessoa adorasse a Juno, os antigos romanos acreditavam que ela ficava com ciúme se a pessoa também adorasse outro deus. E existia uma festa em Roma chamada Junônias. Esta festa, cujo nome era Junônias, era a festa de adoração à deusa Juno. Esta festa se realizava uma vez por ano com danças, com comidas, com fogueiras, cujos romanos prestavam adoração à deusa Juno. Então se chama festa junina porque é a mesma festa que os romanos adoravam Juno. Os romanos adoravam Juno com comidas oferecidas. As festas juninas têm comidas oferecidas. Os romanos adoravam a deusa Juno, enfeitando suas casas. As festas juninas também, há enfeites nas escolas, há enfeites em creches, há enfeites em orfanatos, há enfeites em asilos, há enfeites em estabelecimentos. Os romanos adoravam a deusa Juno, deusa do casamento, protetora das mulheres, deusa dos nascimentos, deusa agressiva, orgulhosa, deusa carregada de ciúmes. Também com grandes fogos honoríficos a deusa Juno. E também em festas juninas há fogos, fogueiras que honram a os santos que marcam as festas juninas. Então, a festa junina tem a ver com a deusa Juno.
Muitos se enganam, pensam que não, o que é isso? Mas é. Se nós irmos à história, voltarmos na história, saberemos o real significado disso que eu estou falando. E Juno era uma deusa pagã. E como, primeiramente, já quero deixar bem claro aqui, um cristão, um filho de Deus, ele já vai se unir a uma festa que era a festa de pagãos. Os pagãos, eles adoravam essa deusa, festejavam essa deusa. E como nós, crentes, lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo, vamos ter parte com essas festas. Quando o crente é convertido, ele é tirado do mundo, ele é tirado do pecado. Então tudo que ele fazia em honra à idolatria, em honra ao pecado, ele foi tirado. Porque ele foi separado por Deus, ele foi separado por Cristo. Ele foi escolhido como um vaso, foi escolhido por Deus para anunciar o evangelho da salvação, o evangelho da porta estreita. Capítulo 15, versículo 19 de João. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Nós somos escolhidos, fomos chamados. E como nós vamos participar de tais coisas? O salmista disse, Salmo 96, versículo 4 e versículo 5, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Deus a Juno é uma coisa vã, a qual o crente não pode se apegar, a qual o crente não pode seguir. Se hoje há uma festa junina, o princípio dela, junina, a antiga festa junônia, que era de prestação de culto à deusa Juno. Se um estabelecimento tem essa festa, eles não procuraram saber o real significado. Se uma creche, um orfanato, um asilo tem essa festa, não procuraram saber o real significado, que remota ao paganismo, remota às coisas pagãs, às coisas profanas, que são condenadas pela Bíblia Sagrada, que são desfeitas pela palavra de nosso Deus. Então, como crentes, nós somos chamados. Por isso que o mundo não vai gostar de nós. Jesus nos chamou. Consequentemente, se fomos chamados, devemos abandonar as outras coisas que têm sido oferecidas pelo mundo. E se a festa junina é honorífica à deusa Juno, os deuses do mundo são coisas vãs, sacrifícios malignos que nós devemos abandonar. Quando eu servia este mundo repleto de perdição, não havia nenhuma esperança e paz no meu coração. Os meus olhos só viam as coisas cruéis e morais que o mundo oferece. Confiava em um Deus morto e a Ele fazia as minhas preces. Muitas vezes nas noites algumas pessoas que sempre levavam uma Bíblia na mão, os seus rostos brilhavam com paz e a esperança de vida e o amor de verdade, enquanto eu estava oprimido no pecado e na vaidade. E agora eu também estou no santo caminho. Jesus entrou em minha vida, encontrei o amor, encontrei a saída. Não olho para as coisas que ficaram atrás. Agora com força e poder vitorioso eu piso na cabeça de Satanás.
As primeiras referências às festas juninas no Brasil datam o ano 1603. O ano 1603, as festas juninas foram trazidas para o Brasil. O Brasil tinha 103 anos, posto que foi descoberto o Brasil tinha poucos anos, 103 anos, posto que foi descoberto no ano 1500. E um frade, por nome Vicente de Salvador, ele trouxe essas festas para o Brasil. Como eu já expliquei, a Companhia de Jesus, que dela faziam parte os jesuítas, eles começaram a doutrinarem aos índios concernente à doutrina católica. E este frade, Vicente de Salvador, ele trouxe as festas já no ano 1603. O Brasil tinha 103 anos de descobrimento. E o frade Vicente de Salvador, ele disse assim: os índios acudiam a todos os festejos dos portugueses com muita vontade, porque são muito amigos de novidade, como no dia de São João Batista, por causa das fogueiras e capelas. Isso está escrito no livro Migalhas Folclóricas, de cuja autora Marisa Lira, página 106. Então os índios, eles abraçaram os festejos portugueses da Igreja Católica e aceitaram tudo com muito carisma. E quando o frade Vicente de Salvador, ele ensinou que essa festa, por nome junina, era festa de honra a Santo Antônio, a São João Batista e a São Pedro. Ele mesmo já tinha colocado que essas festas eram de honra a esses 3 santos. Falou para os índios: vocês vão adorar a 3 santos: Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. E ensinou o frade Vicente de Salvador, ensinou os índios a fazerem fogueiras, ensinaram os índios a levantarem capelas. Então os índios fizeram capelas, fizeram fogueiras e já nos meses de junho, os índios começavam a dançar, começavam a fumar, começavam a se embriagar, honrando aos festejos ensinados pelos portugueses. Os índios não possuíam tal cultura. Os índios não acendiam fogueiras. Mas no ano 1603, o frade Vicente de Salvador, ele trouxe isso para cá. E ele já ensinou aos índios, porque não tinha como ele ensinar a festa junina. Não existe festa junina sem a presença dos 3 santos. Não existe festa junina sem a presença de Santo Antônio. Não existe festa junina sem a presença de São João Batista. Não existe a festa junina sem a presença de São Pedro. Essa festa é a antiga festa romana, a festa denominada Junônia, a deusa Juno da mitologia grega. Porém, quando o catolicismo incorporou a festa a esses 3 santos em seu currículo de festa, em seu currículo festivo, ele não colocou Juno, porque o catolicismo romano, ele não poderia se declarar descaradamente, ele não poderia dizer às claras que a festa junina era a antiga festa à deusa Juno de Roma, porque a Igreja Católica, ela é de Roma, Igreja Católica Apostólica Romana, segundo diz o Catecismo da Igreja Católica, ela é de Roma. Então a festa junina, como Roma já festejava a deusa Junônia, a deusa Juno, que a festa chamava Junônia, eles só mudaram. Acrescentaram 3 santos, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro. Acrescentou esses santos a essa festa e deu outra roupagem.
outro significado a esta festa. De sorte que quando os portugueses começaram a descobrirem muitas terras, eles levavam já os ensinos católicos, mas com outros nomes e com outros significados. Mas a essência, o teor da festa, as comemorações em si eram as mesmas. Então, o próprio Brasil não possui essa festa. Agora, o pecado, em 1603, chegou aqui e está aí até hoje, o povo comemorando, o povo honrando, sem adorar, sem seguir ao verdadeiro Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Geração não atinjam o meu coração, pois eu quero te amar, Senhor. Cada dia quero mais estar de joelhos no teu santo altar, quero me santificar. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13: mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. O mundo está vivendo sob o engano, abaixo do engano. Jesus Cristo falou em seu sermão escatológico, no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 4. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus mandou nos precaver para que ninguém possa nos enganar. Jesus disse mais, Mateus 24, 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E as crianças, nas escolas, é ensinado sobre a festa junina totalmente o contrário do que é a realidade. Os homens estão enganando e sendo enganados, como disse o apóstolo Paulo. Eles não revelam a verdade, porque também estão enganados por Satanás. Então eles não podem dizer abertamente isso que eu estou dizendo aqui, que a festa junina é a antiga festa a deusa Juno, chamada festa junônia, que foi trazido aqui pelo frade Vicente de Salvador no ano 1603, com oferendas, com tudo. Eles não vão dizer isso nunca. Que o catolicismo copiou isso da prática pagã de Roma, nunca eles dirão. Nunca. Então eles contam histórias baseadas na tradição. Por que a tradição? Porque a Igreja Católica, ela segue a tradição como regra de fé. No ano 1222, a Igreja Católica mandou queimar todas as Bíblias. Ela colocou a Bíblia como um livro espúrio. Pôs a Bíblia como um dos livros condenados pela Igreja para ser lido. Falavam que quem lesse muita Bíblia ficaria louco. Diziam também que a Bíblia não podia ser lido sem o acompanhamento dos padres, dos bispos da Igreja de Roma. Então as pessoas naquela época, o ano 1222, queimavam as Bíblias. Ela proibiu a Bíblia para o povo ler. Que eles diziam que a tradição, o que é a tradição? A tradição é o ensino verbal. Eles dizem assim, fulano de tal contou essa história. Fulano de tal disse isso acerca do apóstolo João Evangelista. Fulano de tal falou isso acerca de Pedro, do apóstolo Pedro. Outra pessoa falou isso a respeito de Paulo. Então, essa tradição, eles chamam tradição, que são palavras, fatos que não foram escritos e que a igreja tem seguido. O magistério da igreja tem seguido. O que é o magistério da igreja? A Igreja Católica põe o magistério como os padres, como os bispos,
como os cardeais que tomam conta do ensino da igreja. Esse é o magistério da igreja, aquele que passa tradição para o povo seguir. Então, como é contado sobre a festa junina nas escolas? Não é contado justamente como fala a história real, a história ortodoxa, a história verídica. Não, é contado para as crianças mediante a tradição. Eles pegam a tradição e aplicam a tradição às escolas, aplicam a tradição ao povo para ensinar certos dogmas católicos, certas festividades católicas, mediante a tradição. E sobre a origem da festa a São João Batista, são uma verdadeira aberração, algo bizarro. O livro Didática e Folclore, de cuja autoria Corina Ruiz, nos diz assim. Eles explicam sobre a festa junina dessa maneira aqui. Aqui diz Nossa Senhora, mas eu vou dizer Maria. Segundo eles é Maria. Maria e Santa Isabel eram muito amigas. Por esse motivo, costumavam visitar-se com frequência. Afinal de contas, amigos de verdade costumam conversar bastante. Um dia, Santa Isabel foi à casa de Maria para contar uma novidade. Estava esperando um bebê, ao qual daria o nome de João Batista. Ela estava muito feliz por isso. Mas, naquele tempo, sem muitas opções de comunicação, Maria queria saber de que forma seria informada sobre o nascimento do pequeno João Batista. Não havia correio, telefone, muito menos internet. Assim, Santa Isabel combinou que acenderia uma fogueira bem grande, que pudesse ser vista à distância. Combinou com Maria que mandaria erguer um grande mastro com uma boneca sobre ele. O tempo passou e do jeito que combinaram, Santa Isabel fez. Lá de longe, Maria avistou o sinal de fumaça. Logo depois viu a fogueira. Ela sorriu e compreendeu a mensagem. Foi visitar a amiga e a encontrou com um belo bebê nos braços. Era dia 24 de junho. Começou então a ser festejado São João com mastro, fogueira e outras coisas bonitas como foguetes, danças e muito mais. Eu acabei de ler a descrição do livro Didática e Folclore, de Corina Ruiz, que explica a origem da festa junina. Vê, totalmente ao contrário do que acabei de falar. E é isso aqui que é ensinado nas escolas. Eles dizem que Maria era muito amiga de Isabel. Isabel foi visitar Maria e falou: eu estou esperando um bebê. Ah, que bonito. E Maria falou: mas como eu vou saber que o seu bebê vai nascer? Isabel falou: eu vou acender uma fogueira. E quando você ver aquela fumaça, você vai saber que meu bebê nasceu. Aí, diz que João Batista nasceu dia 24 de junho e começou então a fazer fogueira a João Batista com mastro e muitas outras coisas bonitas, danças, foguetes e muito mais. Pense, que coisa! Onde que está escrito isso na Bíblia? Onde que é achado isso no livro de Deus? Os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas são chamados evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São evangelhos que são iguais em si. Muitas passagens que existem em Mateus existem em Marcos, existem em Lucas. São evangelhos os 3, muitas passagens que tem um evangelho, tem em Marcos e em Lucas. Muitas passagens de Mateus tem nesses 2. Muitas passagens de Lucas tem em Marcos. São sinóticos porque são iguais em si.
E nós não vemos nada disso. Que João Batista, acerca de seu nascimento, foi sabido por causa de uma fogueira. Onde está isso na Bíblia? Onde diz que Isabel prometeu acender uma fogueira para Maria ver? Onde está também na Bíblia que João Batista nasceu dia 24 de junho? Que lugar? A Bíblia nos orienta, no livro de 1 Coríntios, que nós não podemos ir além do que está escrito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Nós não podemos ir além do que está escrito. Nós temos de ficar fundamentados na Bíblia Sagrada. Nós temos de ter nossa base na Bíblia Sagrada. E a tradição é nociva. A tradição pode ser pecaminosa. Jesus Cristo ensinou, Mateus capítulo 15, versículo 6. Disse o Senhor Jesus Cristo: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. A Bíblia tem sido negada mediante a tradição. Esta festa junina, eles tentam explicar que foi Maria que fez com Isabel. Isso não tem base bíblica. Isso é tradição e está sendo negado o mandamento de Deus. A palavra está sendo negada. Porque os padres não pregam a verdade. Porque os professores nas escolas não tentam saber, não tentam estudar, fazer um apanhado, um dossiê, para verdadeiramente falar o que é a origem da festa junina. Então, eles têm negado o mandamento de Deus, capítulo 15, versículo 6 de Mateus, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então a Bíblia tem sido negada. Jesus Cristo disse mais, Mateus capítulo 15, versículo 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Como eles não acham razão para fundamentar a festa junina na Bíblia, eles começam a inventar histórias que são preceitos dos homens, que são preceitos das coisas do pecado. Então isso é verdadeiramente uma aberração. A verdadeira origem da festa junina é essa que eu falei, é a deusa Juno, de Roma. E a Igreja Católica Romana, ela mesma incorporou a festa Junônia, que era a festa da deusa Juno, no seu currículo festivo. Porque essa festa tinham danças, tinham fogueiras, tinham comidas típicas, tinham enfeites, e ela imitou. Somente acrescentou os santos para querer ludibriar, para querer enganar, para não dizer que era festa dos pagãos. E existem santos que são adorados mais do que os outros. Existem santos mais do que todos os dias do ano. São 365 dias. O número de santos da Igreja Católica extravasa, o número de santos extravasa todos os dias do ano. Então, para nenhum santo ficar de fora, a Igreja Católica inventou dia 1º de novembro, o dia de todos os santos. Assim, nenhum santo fica de fora. Tem o dia de todos eles lá. Mas existem santos que são mais glorificados que os outros. Por exemplo, os santos da festa junina, os 3 santos da festa junina, são mais glorificados. São mais reverenciados. No mês de junho, são celebrados 3 santos. Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Dia 24 de junho, segundo a crença católica, dia de São João Batista. Dia 29 de junho, dia de São Pedro. A festa junina é oriunda da devoção desses 3 santos. Antônio, dia 13. João Batista, dia 24, segundo a crença católica, e Pedro, que era pescador, canonizado pela Igreja Católica como santo, dia 29. Então a origem é totalmente pagã.
Gã. É a origem errada. E nós não podemos anular as escrituras por nosso bel prazer, por nossa própria vontade. Jesus disse no livro de João, capítulo 10, versículo 35. A escritura não pode ser anulada. Vamos agora falar de cada santo das festas juninas e eu vou explicar as comidas, os festejos, os quais têm a ver com cada santo. É oferenda, verdadeiramente, são oferendas a cada santo. Santo Antônio. Pouca gente sabe que o verdadeiro nome desse santo não era Antônio. Muitos pensam que ele se chamava Santo Antônio, ele chamava Antônio. Não. O verdadeiro nome do santo, que a Igreja Católica chama de Antônio, não era Antônio, mas Fernando de Bulhões. Fernando de Bulhões. Fernando de Bulhões nasceu em Portugal, dia 15 de agosto de 1195. E Fernando de Bulhões faleceu dia 13 de junho de 1231. Mais tarde, depois de sua morte, a Igreja Católica passa a chamá-lo de Antônio e começou a comemorar o dia de sua morte, não o dia de seu nascimento. Ele nasceu, esse Fernando de Bulhões, que posteriormente foi chamado de Antônio, ele nasceu 15 de agosto de 1195. E o seu falecimento deu-se 13 de junho de 1231. É comemorada a data de sua morte, não a data de seu nascimento. Mas, aos 24 anos, Fernando de Bulhões já estava na escola monástica de Santa Cruz de Coimbra. Ele foi ordenado sacerdote. Novo, já era estudado, com apenas 24 anos. Ele tomou conhecimento de que 4 missionários foram mortos por sarracenos. Então ele ficou amedrontado, porque muitos missionários, muitas pessoas que faziam parte de escolas monásticas, estavam sendo mortas. Então ele se mudou para Marrocos. Marrocos, um país africano. Porém, depois de um certo tempo, ele retornou a Portugal. Mas a embarcação que o levava a Portugal desviou-se da rota marítima por causa de uma tempestade. Deu uma grande tempestade e a rota foi desviada. Por isso, ele foi parar na Itália. Lá, devido à sua sabedoria, devido ao seu conhecimento, ele já era sacerdote, estudado na escola monástica de Coimbra. Ele foi ordenado pregador de ordem geral. Daí saiu tratando dos enfermos, ajudando a encontrar coisas perdidas, ajudando a desvendar segredos. E esse Fernando de Bulhões, quando ele foi colocado como pregador de ordem geral, ele começou a ser muito famigerado, a ser muito famoso, porque além dele tratar dos enfermos, ajudar a encontrar coisas perdidas, a desvendar segredos, Fernando de Bulhões, que mais tarde a igreja começou a chamá-lo de Santo Antônio,
ele começou a arranjar marido, namorados para as moças solteiras. Você estava lá, era um pregador de ordem geral, ele andava pelas ruas da Itália, de certos lugares, e viam moças solteiras chorando porque queriam um namorado. Então ele anotava o nome daquelas moças e ia para a igreja para conseguir namorado para ela. Então muitas moças começaram a se casar porque Fernando de Bulhões, que posteriormente foi chamado de Santo Antônio pela Igreja Católica, ele arranjava namorado para qualquer moça solteira. Ele anotava o nome e a casa da moça. Eu vou prometer, olha, você vai receber um namorado. Você vai ter um namorado que eu vou arranjar um namorado para você. Eu vou arranjar. Por isso que ele ficou conhecido como santo casamenteiro. Isso que ele fazia. A devoção a Santo Antônio foi introduzida no Brasil pelos padres franciscanos. Franciscanos eram os padres que adoravam São Francisco de Assis. Eles erigiram em Olinda, Pernambuco, a primeira igreja dedicada a Santo Antônio. A primeira igreja de Santo Antônio no Brasil foi erguida pelos padres franciscanos em Olinda, Pernambuco. Por isso, eles ensinaram aqui para as moças brasileiras também. Se vocês quiserem se casar, peçam para Santo Antônio. Santo Antônio arranjava namorado para as moças solteiras. Você também tem de pedir para ele. Foi por isso que o dia 12 de junho, se tornou o Dia dos Namorados. Porque dia 13 é o dia de Santo Antônio, que ele arranjava namorado para as moças se casarem. Então, sabendo disso, foi colocado dia 12 como o Dia dos Namorados, em referência a Santo Antônio. Esse fato acabou, curiosamente, transformando o dia 12, que é véspera do dia 13 de junho, no Dia dos Namorados, porque formulava promessas em troca do desejo do matrimônio. Por isso, o dia 12 de junho, o famoso Dia dos Namorados, tem a ver com a crença católica de Santo Antônio. Dia 13 é comemorado o Dia de Santo Antônio, porque ele arranja namorado para as moças casadouras. O mesmo se dá, dia 12 foi a véspera, que é o dia dos que já foram unidos por Santo Antônio. É o dia dos que já foram unidos e vão se casar. Então o próprio Dia dos Namorados tem origem pagã, tem origem mundana, tem origem idólatra, na qual o crente tem que se afastar. Não, mas eu não vou poder dar nada para o meu namorado. Isso também é radicalismo. Não é radicalismo. É uma oferenda aos ídolos. Isso é fato de Santo Antônio, não é fato da Igreja de Deus. E como você fará uma coisa dessa? Então, não tem base. Na verdade, nós temos de nos afastar dessas coisas, nos guardar. A igreja tem de ser guardada. O povo de Deus tem de ser guardado. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se esse dia é um fato culminante com um ídolo, porque é véspera do dia de um ídolo, e tem o mesmo teor do ídolo, nós temos de nos guardar, porque a idolatria Deus manda fugir. Capítulo 10, 14 de 1 Coríntios. Filhinhos, fugir dos ídolos. Então o homem tem de fugir. É uma data comercial, é uma data apenas visando o dinheiro. Você tem que fugir. Não é esse dia que vai mostrar qual é a moça que namora o rapaz, não. O que vai mostrar é o caráter, é a conduta, é uma vida santa, é um testemunho intocável, um testemunho inviolável que mostrará quem verdadeiramente é o namorado ou a namorada. Porém, quando nós estamos entrando nesse contexto, o namorado dá presente à namorada, está entrando na crença de oferecer oferendas, de dar oferendas a Santo Antônio. Porque o Dia dos Namorados tem referência com o dia 13
Dia 13 buscam um casamento. Dia 12 são os que já são agradecidos a Santo Antônio porque já arranjou um rabo de saia para ele. Então nós vemos que isso, a base é bíblica. Que o homem tem de se guardar, o homem tem de se abandonar essas coisas do mundo, essas coisas da idolatria. Então é bastante comum, entre as devotas de Santo Antônio, colocar o santo de cabeça para baixo, num sereno amarrado em um esteio. Ele fica amarrado no sereno, ou então joga o Santo Antônio no fundo do poço, até que o pedido seja respondido. Então, muitas pessoas em festas juninas, no dia de Santo Antônio, eles cantam: meu Santo Antônio querido, meu santo de carne e osso, se tu não me deres marido, eu não te tiro do fundo do poço. Eles cantam, porque eles deixam o santo amarrado lá no fundo do poço até conseguir um marido, até conseguir um namorado. Então isso é culto da festa junina. É a introdução da festa junina. É o primeiro dia da festa junina. É a primeira oferenda dada à festa junina. As festas antoninas, que são as festas do dia 13, são urbanas. São festas caseiras, festas domésticas, porque o Santo Antônio, no catolicismo, é o santo dos nichos. Nichos são altares. E santo das barraquinhas. Quando você vê barraquinhas e altares em festas juninas, aquelas coisas são referências a Santo Antônio. Porque o início da festa antonina, o Antônio que pede oferenda, ele pede altar e ele pede barraquinha para vender as coisas que são sacrificadas a ele. Agora na Bíblia Sagrada, lá em Jeremias, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5, expressa a palavra de nosso Senhor. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder para fazer o bem. É isso que tem acontecido. São costumes de vaidade. Os altares de Santo Antônio são enfeitados, são firmados com pregos e martelos. A imagem de Santo Antônio não se move. Ela é como a palmeira, obra torneada. Ela não fala. Necessita de que alguém os leve nas barraquinhas, nas quermesses de Santo Antônio. Alguém tem que levar a imagem dele. Não pode andar. E a Bíblia fala para nós não termos medo de pregar contra a idolatria, porque não podem, esses santos não podem fazer mal, também não podem fazer bem. Você está com esse costume pagão dos nichos, dos altares, são costumes pecaminosos que a Bíblia condena, que a Bíblia é contra. E o jornal A Tribuna, de 14 de junho, de 1997. Repetindo, jornal A Tribuna, de 14 de junho de 1997, página A8, nos diz: o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, foi lembrado, com diversas missas e a distribuição de 10.000 pãezinhos. Milhares de fiéis compareceram às igrejas para fazer pedidos, agradecer as graças realizadas e levar os pães que, segundo dizem, simbolizam a fé e garantem fartura à mesa. Também tem os pães. No dia de Santo Antônio, muitos fiéis distribuem pães porque simbolizam fartura em casa.
E quem é o verdadeiro pão da vida? É Jesus. Capítulo 6, 48 de João. Disse Jesus, eu sou o pão da vida. Eles estão crendo em outro pão. O pão também é a palavra da verdade. Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, no entanto, eles fazem missas, agradecendo, fazem quermesses, agradecendo, levando pães com louvores. E aí, veja que é um sacrifício da idolatria. É sacrifício a ídolo que a Bíblia condena. Que a Bíblia conta as barraquinhas que estão vendendo lá pipoca, estão vendendo quentão, estão vendendo cachorro quente. Aquilo é oferenda ao dia daquele santo. Que ele que é o santo das barraquinhas e dos altares. E o que diz a palavra dessas comidas? Capítulo 8, versículo 7 de 1 Coríntios. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Quando a pessoa come aquelas comidas, ela fica contaminada. Porque algo contaminado aos ídolos é algo contaminado às idolatrias. Diz mais a palavra, 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 10 ao versículo 13. Porque se alguém te vir a ti, que tens ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Não é para comer. Isso dá escândalo, porque é algo sacrificado, oferecido. Ah, mas até a mulher que fez lá na barraquinha, ela não ofereceu. Mesmo que ela não tenha oferecido, mas a essência da festa, a origem da festa, a comemoração da festa é a Santo Antônio, no dia 13. Então não se pode se compactuar com os ídolos. E até mesmo os admiradores de Santo Antônio, eles cantam. O livro Migalhas Folclóricas, página 101, de Marisa Lira, esse livro expressa o canto dos adoradores, admiradores de Santo Antônio. São João, a 24. São Pedro, a 29. Santo Antônio, a 13, por ser o santo mais nobre. Eles ficam até cantando isso aqui. E quem é digno de louvor? Quem é digno de glória? É só Jesus. É só o nosso Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro imolado, o Cordeiro bendito, o Cordeiro inocente, o Cristo vivo, Filho de Deus, é o único digno de nossa adoração. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Eu estou seguindo pela santa graça do Senhor Jesus, mas neste caminho andam só os crentes que deixaram tudo pra viver na luz. No caminho estreito não cabe o pecado, a velha bagagem fica para trás. Caminho estreito, a felicidade. Quem
neste caminho nós sentimos paz. São João Batista. A Igreja Católica consagrou São João a santo. E a Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 25, que o nascimento de João Batista foi um milagre, visto que seus pais, Zacarias e Isabel, na ocasião, já eram bastante idosos para que pudessem conceber filhos. Então, o anjo Gabriel, que é o anjo que assiste diante de Deus as nossas orações, contemplou o sacrifício. Deus contemplou o sacrifício de Zacarias e mandou seu anjo avisar que ele teria um filho. E esse filho foi milagrosamente dado por Deus. E João Batista morreu degolado por Herodes Antipas, a pedido de sua enteada Salomé. Como diz lá, Mateus capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 12, que ela era mulher de seu irmão Filipe, e ela estava adulterando com ele e mandou matá-lo, porque ele pregou contra o adultério do rei Herodes. E a cabeça de João Batista foi para um prato. Mas a festa a qual a Igreja Católica dá a São João ocorre dia 24 de junho. 24 de junho é o dia da festa de São João Batista. E esse dia que eles adoram, no dia 24, é comemorado com fogos de artifício. As pessoas soltam rojões, fogos de artifício, para prestarem culto a São João Batista. Muitos também dão tiros para o alto em honrarias a João Batista. Soltam balões coloridos e banhos coletivos pela madrugada. Pessoas se ajuntam em certos pátios ou mesmo em quermesses e começam a tomar banho, sejam de água, de espuma ou de outras coisas, para prestarem culto, honra, que eles creem que aquilo ali é a chuva de honra a São João. Os devotos, os que adoram, que prestam culto nas quermesses, nas festas juninas, no dia 24 de junho, a São João, eles usam bandeirolas coloridas. As bandeirolas têm a ver com a honra a São João. Então eles colocam bandeirolas. Você mesmo pode ver em quermesses, aquelas bandeirolas esticadas nas ruas, nas quermesses, nas barracas, bandeirolas de plástico, de seda, vermelha, roxa, verde, preto, azul, cinza, amarelo, azul cobalto, rosa, outras cores, que são bandeiras oferecidas a São João. Eles colocam aquilo ali porque creem que vai glorificar a São João, vai enfeitar o lugar, a localidade, para São João se agradar. E também as danças, as roupas a caráter, que até no Nordeste é uma crença mais acentuada. Pintam o rosto, colocam sardas nos rostos. Primeiro pintam as maçãs do rosto com batom, para as maçãs do rosto ficarem vermelhas, e de lápis fazem sardas nas maçãs do rosto, pintam os olhos, colocam chapéu de palha, colocam tranças loiras, pintam até os dentes para ficarem pretos, dando a entender que a pessoa está banguela, está sem dente. E ficam com vestidos coloridos a caráter, com meia fina. Já os moços, os homens, as crianças,
ficam com chapéu de palha, camisa toda xadrez de manga longa, bem xadrez mesmo, com calça jeans rasgada, e pintam também os dentes para dizerem que estão banguelos. Isso faz tudo parte da oferenda, essas danças, a São João. Segundo assim crê a Igreja Católica. Também, por causa de São João, é erguida uma grande fogueira. Se erguem fogueira, porque eles acreditam que quando João nasceu, Isabel ergueu uma fogueira para Maria saber que João tinha acabado de nascer. Então, por isso, eles erguem fogueira, assam batata doce, pinhão, mandioca, cebola do reino, milho verde, aipim. Eles ficam assando aquela fogueira, porque aquela fogueira lá é oferecida a São João. São entoados louvores e muitos louvores ao santo. Já as festas de São João Batista são comemoradas de forma rural, sempre ao ar livre, em pátios, em grandes terrenos, que são preparados para a ocasião. São preparados para tal ocasião. Essas festas não têm base na Bíblia Sagrada. Se vestir a caráter, com roupas a caráter, pintar os rostos, colocar chapéu de palha, colocar outro tipo de cabelo, isso não é oferenda. Aquela fogueira que é erigida também é uma oferenda. As comidas que são assadas, batata doce, mandioca, pinhão, cebola do reino, milho verde, aipim, pães assados, isso tem a ver com o paganismo. São oferendas, porque a fogueira é oferecida a São João. A origem explica assim. As festas são realizadas ao ar livre, aquelas bandeirolas, aqueles tiros, aqueles fogos, aqueles balões, são oferendas a São João. E o que a Sagrada Escritura, ela nos diz? Quando uma pessoa, ela presta culto a quem não tem direito, ela está glorificando a outro Deus. O que é adoração? O que é idolatria? É tudo que toma o primeiro lugar de Deus no coração do homem. Isso é idolatria. E quando se coloca São João em primeiro lugar, ele se transforma em uma idolatria. Ele se transforma em um Deus, porque ele está tomando lugar que ele não tem direito. Ele recebe adoração, ele recebe louvor, as quais não tem direito. Só Jesus é digno de nosso louvor, de nossa adoração. Capítulo 6, versículo 13 de Mateus. Porque teu o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Só a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é dirigida toda nossa honra, todo o nosso louvor. Se eu glorifico outra pessoa, da mesma maneira que muitos fiéis glorificam a Deus, eu estou endeusando, transformando aquela pessoa em um Deus também. E todas as oferendas, bandeirolas, comidas assadas na fogueira, balões, tiros, estalinhos, ficam jogando estalinhos no chão. Isso também é idolatria. São oferendas, são sacrifícios que se oferecem não a João, porque João está salvo, João está na glória, ele não receberá. Quem recebe é o demônio, é Satanás que recebe. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Deuteronômio 32, 16 e 17. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios oferecem aos diabos e não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco tempo, dos quais não se estremeceram vossos
paz. Tá vendo? Esse sacrifício aí da festa junina é sacrifício aos diabos e não a Deus. A deuses que vieram há pouco tempo. João Batista foi declarado santo pelo catolicismo não faz 2000 anos, pouco tempo. Desde o Antigo Testamento já se falava que novos deuses viriam, porque eles estão tomando toda a honra que só Deus é digno. João Batista não tinha essa índole. João Batista, biblicamente falando, foi o precursor de Jesus e veio para anunciar a chegada do Messias. Ele era a voz que clamava no deserto, que limpou o caminho para o Messias chegar. A mensagem de João era muito severa. Mateus 3:2, arrependei-vos, raça de víboras, que é chegado o reino de Deus. Ele era duro na pregação, porque ele pregava a verdade, ele pregava o evangelho puro que o Senhor tinha lhe confiado. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que João Batista, ele nunca despertou inveja por Jesus. Ele nunca quis ter a mesma glória, a mesma honra que Jesus teve. Nunca. Nunca. Certa vez que quiseram que João Batista tivesse a mesma honra, a mesma glória, fosse glorificado como Jesus era glorificado, João Batista não concordou. João Batista, ele não aceitou. Ele deu testemunho que Jesus Cristo era o enviado de Deus. Capítulo 3, versículo 30 de João, e ele também diz que quem tinha de ser louvado era Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O próprio João rendeu toda a honra, toda a glória a Jesus. É necessário que ele cresça e eu diminua. João 3,30. Então só Jesus é para ser glorificado. João nunca despertou inveja ou requis adoração à sua própria pessoa. João capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Os próprios discípulos de Cristo estavam batizando mais pessoas do que os discípulos de João Batista, do que o próprio João Batista. Mas João Batista não ficou iracundo, não ficou com raiva e não despertou inveja contra Jesus. É necessário que ele cresça e eu diminua. Sempre a mensagem de João era apenas para adorar a Deus, adorar ao nosso Senhor. Pelo contrário, João se alegrou com a notícia e declarou que não era digno de desatar a correia da sandália dos pés de Jesus. Ele mostrou humildade, ele mostrou gratidão. Capítulo 3, versículo 16 de Lucas. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele mesmo não requis adoração para a sua pessoa. Se em vida João Batista recusou qualquer tipo de homenagem ou adoração, será que agora está aceitando essas festividades em seu nome, esse tipo de adoração, a sua pessoa? Será que João Batista aceitaria? Claro que não. Se ele não aceitou naquela época, que ele era temido pelo povo como profeta, temido até por Herodes, quanto mais hoje. Então, são oferendas que João Batista não aceitaria, e João Batista jamais aceitaria tal glória, e os que glorificam em festas juninas, no dia 24, estão dando glória, honra, tributo, oferenda a quem não tem direito, porque João Batista não tem direito, só Jesus é digno de toda adoração. Então, como João Batista não recebe tais coisas, porque a Bíblia não pode mentir, e a Bíblia é contra, e a Bíblia anui que isso não é certo, que isso é adoração vã, adoração profana, adoração falsa, adoração é um sacrilégio. A Bíblia diz que é sacrifício aos diabos. Vamos dançar a quadrilha? Sacrifício ao diabo.
banderola, sacrifício ao diabo. Quentão, assar batata doce, mandioca, cebola do reino, milho verde, aipim, pinhão, pão na fogueira, sacrifício ao diabo. Está glorificando não a Deus. João Batista não aceita. Deus não volta a sua palavra vazia. Sacrifício aos demônios. Justamente essa é a palavra de Deus. Por isso que o homem deve se abster dessas coisas. Deus quer a nossa separação. Eu não pude encontrar poder pra me salvar, poder pra me salvar. As minhas próprias obras vieram me acusar. Por isso é bem melhor assim cantar. Olhei para o cinema e não pude encontrar poder pra me salvar, poder pra me salvar. Os filmes de cinema lá no céu não vão entrar. Por isso é bem melhor assim cantar. Mundo de tristeza, mundo de horror, mundo sem valor, mundo de amargura, mundo sedutor, mundo enganador. E na televisão eu não pude encontrar poder pra me salvar. São Pedro, cujo é o terceiro cultuado nas festas juninas, dia 29 de junho. A Igreja Católica atribui a sua fundação ao apóstolo Pedro. Eles acreditam que Pedro foi o fundador da Igreja Católica. Então a Igreja Católica expõe que Pedro é o príncipe dos apóstolos. Diz também que Pedro foi o primeiro papa, mas isso já é uma aberração terrível, porque o papa não pode casar, nenhum papa se casa, e a Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 14 ao 17, que Jesus curou a sogra de Pedro, prova que Pedro tinha esposa. Os papas também são ricos, Pedro era pobre, ele era pescador. Mateus, capítulo 4, do livro de Mateus, capítulo 4, o versículo 12 a seguir, expressa, capítulo 4, versículo 18, diz que eles eram pescadores. Então, eles eram pescadores, os papas sentam até em tronos de ouro, até a torneira que bebe água é de ouro, o copo, a taça é de ouro, até o vaso sanitário é de ouro, né? E Pedro era um pobre pescador. Também, os papas são poliglotas, falam vários idiomas, são homens doutos, que conhecem, são estudados, são pessoas doutoradas. Pedro não. Capítulo 4, versículo 13, do livro de Atos. Diz que Pedro era um homem sem letras, um homem indouto. Então Pedro não foi papa, e papa não é Pedro. Isso é história, isso é balela, isso é conversa furada, isso é mentira do diabo. Só que a Igreja Católica expõe que Pedro é o fundador dela, assim. Tanta de pregar tanta mentira, o povo já está acostumado sem respaldo bíblico. Então, a Igreja Católica, como crê que Pedro é o fundador dela, embora não sendo, e crê também que ele é o príncipe dos apóstolos, o catolicismo dá honraria digna de um Deus ao apóstolo Pedro. Para os católicos, São Pedro é o chaveiro do céu, que Jesus falou que eu te darei as chaves do reino do céu. Mas que lá significa autoridade. Não significa que Pedro abriu a porta do céu. Não, quem abriu a porta do céu foi Jesus. Capítulo 24, versículo 7 de Salmo. Levantai portas vossas cabeças, levantai entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O poderoso na guerra, ele é o Rei da Glória. João 10:9, eu sou a porta, quem entrar por mim se salvará. Então a porta do céu é Jesus. Eles creem que Pedro é o chaveiro, aquilo significa autoridade. E diz que para alguém entrar no céu é necessário que Pedro
abre as portas. Isso é uma crença católica. Também tem muitas crendices populares acerca de Pedro. Uma delas é que quando está trovejando, os trovões, eles acreditam que Pedro está arrastando os móveis do céu. Aí começa a trovejar. Fazer aquele trovão terrível, né? Então Pedro é cultuado dia 29 e Pedro é o santo patrono dos pescadores. Eles acreditam que Pedro é o padroeiro dos pescadores. No dia 29, ocorrem muitas procissões marítimas em homenagem a Pedro, com grandes queimas de fogos em mares, em lagoas, em açudes, em riachos, enfim. Para os pescadores, o dia de São Pedro é sagrado. Muitos pescadores nem vão pescar para cultuar ao apóstolo Pedro. Então a brincadeira de subir no pau de sebo é comemorativa, é uma brincadeira que se destaca nas festividades comemorativas a São Pedro. As brincadeiras que tem as festas juninas, nas escolas tem trazer uma prenda. Todas as partes de brincadeiras nas festas juninas são oferecidas a Pedro. A brincadeira de subir no pau de sebo é brincadeira que honra, que glorifica ao apóstolo Pedro, segundo a crença católica. Eu vou pescar lá com anzol. Por que negócio de pescar? É porque que Pedro era pescador. Então eles inventam lá, tem que dar um dinheiro aqui e pescar. Se você vai pescar um relógio, vai pescar uma roupa, vai pescar um sapato. Isso tem a ver com a idolatria de São Pedro. Todas as brincadeiras em festa junina têm a ver com Pedro. É a idolatria de São Pedro. O objetivo para quem participa é alcançar muitos presentes. Agora, será que Pedro aceitaria adoração? Será que Pedro aceitaria louvor? Jamais! Se Pedro é cultuado, soltam fogos, fazem procissão, Pedro não aceitaria. Atos capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16. Quando Pedro curou o coxo que jazia à porta formosa do templo em Jerusalém, o povo começou a admirar a Pedro, como se ele tivesse algum poder, alguma virtude pessoal para a realização de tal milagre. Porém, Pedro não titubeou, mas declarou que aquilo ali era para Deus ser adorado, era virtude do alto, virtude do Espírito Santo. Atos 3, 12 ao 16. Porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de nossos pais glorificou a seu Filho Jesus. Pela fé no seu nome, este homem, a quem vedes e conheceis, foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Foi a fé no nome de Jesus. Pedro não aceitou ser glorificado. Quando Cornélio ajoelhou aos pés de Pedro para adorá-lo, Pedro não aceitou a adoração de Cornélio. Capítulo 10, 25 a 26 de Atos. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou Cornélio, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Então o próprio Pedro ia gritar: levanta-te da festa junina, levanta-te do teu barco, levanta-te da tua missa, que eu também sou homem. Então essas coisas, na verdade, não têm base bíblica, são pecaminosas diante da palavra do nosso Deus.
Os balões. A Sociedade Amigos do Balão nasceu em 1998 para defender a presença do balão junino. Segundo eles falam, o padre jesuíta Bartolomeu de Guzmão e o inventor Alberto Santos são figuras ilustres entre os brasileiros por soltarem balões por ocasião das festas juninas de suas épocas. Portanto, podemos dizer que eles foram precursores dessa prática. Soltar balões em honra a São Antônio, a São Pedro, a São João, teve início com o padre jesuíta Bartolomeu de Guzmão e também com o inventor Alberto Santos. Eles que inventaram a prática de soltar balões. Como sabemos, as autoridades seculares recomendam os devotos a abster-se de soltar balões. Por que existe uma proibição acerca da soltura de balões? Porque provocam incêndios. Quando os balões caem em florestas, refinarias de petróleo, em casas, em fábricas, começam a se incendiar. Dão grandes acidentes à soltura de balões. Mas essa prática vem resistindo às proibições das autoridades. Quando muitas pessoas soltam balões, eles escrevem em seus balões: Viva São João! Viva São Pedro! Viva Santo Antônio! Eles escrevem isso nos balões para glorificar, para os balões subirem à presença desses santos. Todos os cultos das festas juninas estão relacionados com a sorte. Por isso, segundo a Bíblia Sagrada, eu, você, qualquer um de nós, devemos saber de uma coisa. Os devotos que estão nas festas juninas acreditam que ao soltarem um balão e ele subir sem nenhum problema, seus desejos serão atendidos. Caso contrário, o balão não alcance as alturas, é um sinal de azar. Quem solta balão em festa junina, se o balão subir, viva São João, viva São Pedro, viva Santo Antônio, significa que a pessoa está com sorte. Se o balão não subir, a pessoa está azarada. Ficou debaixo do marara. Então isso é crendice popular. Todas as festas juninas, os cultos, estão relacionados com a sorte. E isso é contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz, Levítico, capítulo 20, versículo 6, assevera a santa palavra de Deus: quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após deles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. O homem não pode ser guiado por balões. Crer em crendices que balões subirão significa sorte, não. O homem tem de ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, deixada por Jesus para guiar o homem para o bom caminho. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me pelo teu bom espírito por terra plana. Quem guiará o homem, quem guiará o ser humano é o Espírito Santo. Ele guiará. Se eu coloco fé no balão, já não é fé, é pecado, é idolatria. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que não se esperam. Colocando fé em balões, ainda mais por causa de idolatria. Viva São João, viva São... Que viva nada! Isso é idolatria, isso é pecado. Só Deus é digno de glória. Deus não dá a sua glória a nenhum outro homem. Jesus mandou o homem ter fé em Deus. Capítulo 11, 22 de Marcos. Tende fé em Deus.
Muitas igrejas evangélicas têm realizado festas juninas, porque eles acreditam que é uma estratégia de evangelização. Então muitas igrejas armam barracas junto com os católicos em locais em que as festas juninas são promovidas por órgãos públicos. Os produtos que vendem são característicos das festas juninas, que cada produto tem a ver com o santo. Então, eles se vestem, pintam o rosto, colocam um chapéu de palha e ficam lá vendendo os produtos para arrecadarem fundos para a igreja. Dizem, não, é uma estratégia para evangelizar. Não é. De forma alguma. A Bíblia diz que o povo de Deus não tem comunhão com os ídolos. Não pode se unir o santo com o profano. Levítico, capítulo 10, versículo 10. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Como é que eu vou me contaminar? Seguir outros deuses, oferendas a outros deuses, é uma contaminação. Se faz uma festa junina, montam a barraca, vendem os produtos que são oferecidos aos santos católicos, representam, na verdade, uma imundícia, uma contaminação, uma profanação. Como que a igreja de Deus se unirá? O povo de Deus é um povo diferente de todos os povos da terra. É um povo que não pode se contaminar. Êxodo capítulo 33, versículo 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Como é que você sabe que aquele povo é um povo dotado, é um povo diferente? Porque ele é separado. Isso mostra a graça de Deus. Isso mostra que o povo é um povo santo, é um povo humilde. O povo de Israel abraçou os costumes das nações pagãs. E na época a Bíblia diz que o povo de Israel foi criticado duramente pelos profetas de Deus. Por exemplo, a vida do profeta Elias é uma vida de fundamento, de demonstração do que estou falando aqui. Elias desafiou o povo de Israel a escolher entre Jeová Deus e escolher a Baal. O profeta colocou o povo à prova. Capítulo 18, 21 de 1 Reis. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal é Deus, segui-o. Então você escolhe. Ficará com as oferendas dos deuses? Junina já é festa da deusa Juno. Junina é festa de honra a Santo Antônio, a São Pedro, a São João. Quem você escolhe? Seguir que Deus. 6:24 de Mateus. Não podeis servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desprezar o outro. O homem tem de saber quem ele seguirá, porque o povo de Deus é um povo especial. Especial, escolhido, chamado pelo nosso Deus. Tito, capítulo 2, versículo 12 e versículo 14. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século uma vida sóbria, justa e santificada e piamente, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Da minha parede, porque tive medo de me condenar. Quebrei a imagem da minha. Por exemplo, nas escolas públicas ou particulares,
no mês de junho agora, ocorrerão as festas juninas. Surge a pergunta, teria algum problema os evangélicos, os crentes, acompanharem seus filhos em uma dessas festas juninas, realizadas nas escolas, quando as crianças se vestem a caráter, dançam quadrilha e se fartam dos pratos oferecidos? Cachorro-quente, pipoca, pinhão, milho verde, assim por diante. Teria algum problema? Teria. Teria algum problema sim, porque a criança será contaminada pelos ídolos. Aquilo lá é oferecido aos ídolos, é oferecido a Satanás, e você exporá a sua criança ao perigo, porque você já está sabendo que aquilo é sacrifício pagão. Então Deus não vai livrar, porque a sua consciência já está a saber que aquilo é sacrifício do paganismo. Então você tem de conservar a sua criança pura. Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Sua criança será conhecida pela retidão, será conhecida pela pureza. E próprio Salomão, ele aprendeu desde a infância, através de Davi, os mandamentos de Deus. Isso você deve sentar com seu filho e ensinar essa verdade que eu estou pregando aqui. Porque sua criança terá base, terá fundamento para explicar o porquê da razão da esperança de Cristo que está em nós. Provérbios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras, as palavras que deixarei no teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Mandou guardar. Você também ensinará a sua criança a guardar. Só Deus é digno de glória. Ela não pode deturpar este mandamento. Ela não pode deturpar esta palavra. Capítulo 20, versículo 2 e 3 de Êxodo. Não terás outros deuses além de mim. Ela não pode deturpar. Você ensinará o verdadeiro caminho da salvação. Mundo de horror, eu vou partir, não levo saudade. Vou pra longe daqui, com Jesus vou subir, vou para a eternidade. Enfim, quem merece louvor? As festas juninas são honras a Santo Antônio, a São João e a São Pedro. A Bíblia diz: quem merece adoração e louvor? Mateus capítulo 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só Deus é digno de louvor. Os nossos lábios apenas devem louvar a Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o teu nome. Ainda mais, capítulo 42, versículo 8 de Isaías. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. A minha glória eu não dou a outro homem e nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não dá o louvor dele a esses santos da festa junina. Tudo que há na festa junina é glória a esses santos. E Deus não dá. Então o pai não deve levar o filho à quermesse. Não deve levar o filho para comer nada. Crente não pode vender, porque Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura. Só Deus pode ser adorado. Se eu for para lá, eu estarei traindo a Jesus Cristo, traindo a confiança que Deus depositou em mim pela aceitação de Jesus Cristo como meu Salvador. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes do seu povo, ou seja, zelo. Capítulo 4, versículo 5 de Tiago. Ou não sabeis vós que em vão diz as Escrituras que o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Como é que eu me unirei ao mundo? Praticarei as coisas pecaminosas? Eu trairei ao Espírito Santo que está em mim? Então, nós não podemos louvar a outros deuses de maneira alguma.
E os santos também não podem ajudar. Eles querem mediação. Eles acreditam que vão pedir aos santos, Santo Antônio, São João, São Pedro, e os santos vão pedir a Jesus. Isso é conversa. Capítulo 2, versículo 5 de 1 Timóteo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só Jesus é o único que leva o homem ao Pai. É a única ponte, é o mediador. 8:34 de Romanos, Cristo quem morreu ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem intercede é Jesus. João 14:6, ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Isso é a realidade. Essa é a verdade. E por fim, são erguidas fogueiras lá. Por exemplo, as fogueiras de Santo Antônio são atreladas em forma quadrangular. As fogueiras de Santo Antônio são em forma quadrangular. As fogueiras de São Pedro são em forma triangular. E as fogueiras de Santo Antônio, as lenhas são atreladas, arredondadas, semelhante a uma pirâmide. São 3 tipos de fogueira. As lenhas para Santo Antônio nas fogueiras são em formato quadrangular. Nas fogueiras de São Pedro, as lenhas são atreladas em formato triangular. E nas fogueiras a São João, as lenhas são atreladas de forma arredondada, semelhante a uma pirâmide. São diferentes. E por fim, o que a Bíblia diz acerca das comidas? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Sacrifício a São João, a São Pedro, a Santo Antônio. Comidas típicas em festas juninas são sacrifício aos demônios. E quem come, quem está no meio, se sentou na mesa do demônio. Deus manda se abster da comida sacrificada ao ídolo. Deus manda se afastar verdadeiramente, tenazmente, da comida sacrificada ao ídolo. Atos, capítulo 15, versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem se vos vá. Deus odeia essa festa. Festa junina é odiada por Deus. Amós, capítulo 15, versículo 29. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. Repetindo, odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus. Que Deus abençoe. Quem se despede, dando um abraço a todos, é seu irmão em Cristo, Johnny Mange. Até quarta que vem, na graça, no poder e na autoridade do Espírito Santo.